Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhes disse: Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Festa da Divina Misericórdia. Hoje, dia 27, segundo domingo da Páscoa, que essa é uma festa instituída no ano de 2000 por São João Paulo II, baseado nas revelações da apóstola da misericórdia, que é Santa Faustina, e que Jesus apareceu várias vezes para ela, e o próprio Jesus pediu que se fosse celebrada esta festa em honra da misericórdia. Mas o Senhor, ele diz mais. O Senhor diz que todas as almas que recorrerem sinceramente, com um arrependimento no coração, à sua misericórdia, Jesus estaria pronto para atender, especialmente as almas dos pecadores. Então, é essa festa que nós estamos celebrando. A festa de um Deus que, além de já ter nos salvado, ele alarga as portas do seu coração. Porque veja, irmãos, misericórdia não é diferente de justiça, né? Justiça é dar o que o outro precisa, o que o outro merece. Isso é justiça. Dar o que o outro merece. Então, você mereceu isso, você vai ganhar isso. Isso daí é justiça. Misericórdia é dar além, né? É dar além, é dar aquilo que o outro não merece. E veja, nenhum de nós merecia a salvação. Então, esse tempo maravilhoso que nós estamos vivendo, enquanto o nosso coraçãozinho está batendo, é tempo da misericórdia de Deus. Esse tempo da misericórdia, ele acabará para cada um de nós, né? Um tempo mais largo, no último suspiro da nossa vida. Então, nós vamos se encontrar com o Senhor e aí será o tempo da justiça de Deus. Mas enquanto estamos aqui, o Senhor está com as portas do seu coração dilatadas para receber a todos os pecadores. Então, nessa meditação, eu quero dizer para você, meu irmão, talvez, eu sinto isso aqui no meu coração, talvez esse evangelho caiu hoje para você. Talvez seja a primeira vez que você está ouvindo essa palavra. Eu quero dizer para você, não importa o que você tenha vivido até agora. Não importa. Não importa como tenha sido a sua vida até esse momento.
Importa que o Senhor está te chamando hoje para uma vida nova. Importa que o Senhor hoje está abrindo as portas do seu coração e está dizendo para você, meu filho, minha filha, venha, porque as entranhas da minha misericórdia quer te acolher. Vida nova. Não há pecado, não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Sim, o Senhor, Ele pode e Ele quer perdoar qualquer pecado. Sim, qualquer pecado. Não importa o que você tenha realizado. O Senhor hoje, Ele está com as entranhas da sua misericórdia aberta, escancarada para cada um de nós, a todos aqueles que quiserem recorrer à misericórdia do Senhor. Então, esse é o tempo favorável. Eu poderia dizer, esse é o Kairos de Deus na minha vida e na sua vida. Olhando para a minha vida, eu vejo, se o Senhor tivesse voltado antes, ou tivesse me chamado, através de um evento chamado morte, né, fatalmente eu teria me condenado. Então, Ele está usando de paciência e Ele está usando de misericórdia para cada um de nós, mas nós não podemos abusar da misericórdia de Deus. Não, esse é o tempo, mas nós não sabemos qual é o tempo. Enquanto falo, o Senhor me lembra da palavra, aquela passagem do Evangelho que fala daquele homem que tinha uma colheita maravilhosa. A colheita dele foi super abundante. E ele disse assim, vou derrubar meus celeiros, vou construir celeiros maiores, vou estocar o meu trigo e agora posso dizer para mim mesmo, muito bem, meu caro, agora você tem tudo que você precisa. Come, bebe, regala-te. E o Senhor diz para ele, louco, ainda nesta noite será pedida de volta a tua vida. E para quem você vai deixar os bens que você acumulou? Então veja, irmãos, como isso é sério. Então nós não podemos brincar com o tempo da misericórdia de Deus. O tempo da misericórdia de Deus é hoje. E olha que bonito, o evangelho de hoje nos fala de quem? De Tomé, chamado Dídimo, que era também de Caná da Galileia. Tomé. Esse Tomé que disse, se eu não vir as marcas dos pregos e se eu não colocar a mão no seu lado, eu não acreditarei. Aqui tem uma moeda de duas faces maravilhosa. Primeiro, com essa atitude de Tomé, de tem que ver para crer, por isso a gente diz, né? Tá igual Santo Tomé, tem que ver para crer. Com essa atitude de Tomé, simplesmente fica muito claro e provado para nós que a ressurreição de Cristo não é uma farsa. Não é uma construção dos discípulos, porque entre os próprios discípulos, havia aqueles que não acreditavam. Então Tomé, ele acaba sendo para nós uma grande prova de que a ressurreição de Cristo, ela foi verdadeira, porque ele mesmo não acreditava. Então, esse ato de Tomé é um ato que corrobora para cada um de nós. Jesus verdadeiramente ressuscitou. Não é uma invenção dos discípulos, não é uma invenção da igreja, não. Ele verdadeiramente ressuscitou. E o outro lado da moeda é que Jesus diz, felizes aqueles que acreditam sem ver. Felizes aqueles que acreditam sem ver. Somos nós, irmãos. Nós que olhamos para a Eucaristia, não vemos carne, não sentimos gosto de sangue, mas cremos que é Jesus. É Jesus, né? Jesus diz, você acreditou porque você viu. Mas mais mérito tem aqueles que acreditam sem ver. Isso é a fé pura, teologal, genuína. Felizes, bem-aventurados os que creram sem terem vistos. Jesus está dizendo isso. Então, o outro lado, mas aqui tem um outro dado nesse meio que eu gostaria de fazer um parêntese. A primeira aparição de Jesus, Tomé não estava na comunidade, né? Ou seja, não estar na comunidade é perder a presença de Cristo ressuscitado. Essa passagem ela tem muito a nos falar. Então, todas as vezes, e isso aqui refuta de maneira extraordinária aquela história de que, eu creio em Deus e eu não preciso da igreja. Eu acredito em Deus em casa, porque Deus está em todos os lugares. Perfeito.
Isso é verdade. Deus está em todos os lugares, inclusive Ele está dentro de nós, mas Ele quis se manifestar de maneira clara na comunidade dos seus discípulos. Então Jesus aparece primeiro na comunidade, tá os 11, e Tomé não está com eles. Ou seja, Tomé perdeu a oportunidade de fazer a experiência da ressurreição na sua vida. Todas as vezes que eu e você, irmão, irmã, também nos excluímos do grupo, seja de uma perseverança, seja de um grupo, uma pastoral, um movimento, e da própria vida da comunidade, nós estamos nos excluindo da presença do ressuscitado, que ele apareceu para muitas pessoas, sim, mas ele apareceu em primeira mão, ele apareceu para a comunidade dos discípulos. E Tomé perde essa oportunidade. E na semana seguinte, que ele não faltou à missa, então ele faz a experiência. Ele faz a experiência do Cristo ressuscitado. E Jesus diz para ele: põe a tua mão aqui. Põe a tua mão aqui e vê, sou eu mesmo. E Tomé diz, faz a sua maravilhosa profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Então Tomé, fica claro para ele, né? É Jesus mesmo, é Ele que está ali. Então, meus irmãos, está claro para cada um de nós, está muito claro e evidente para cada um de nós que Tomé, ele é uma testemunha qualificadíssima, porque ele precisou fazer a experiência de colocar a mão para constatar que é Jesus mesmo. Então, é Jesus, é Ele. E segundo, ele faz a sua profissão de fé e Jesus eleva o nosso nível de fé. Ele diz: bem-aventurados aqueles que vão crer sem precisar ficar vendo sinais. Somos nós que fazemos essa experiência. Então hoje, na festa da misericórdia, eu quero dizer para você, as portas da misericórdia do Senhor, ela está escancarada para cada um de nós. Basta entrar e receber de Jesus a vida nova que Ele tem para cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.